Aprendizagem ativa. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre isso, só que talvez você não esteja aplicando isso nos seus estudos ou você nem tenha dado muita importância para esse cara. Mas eu vou te falar, aprender de forma ativa é a virada de chave que você precisa para você conseguir melhorar o seu desempenho nos estudos. Eu acho muito improvável uma pessoa que não saiba aprender de forma ativa conseguir passar no vestibular. É muito difícil, é muito improvável. Por quê? Quando você estuda de forma ativa, você consegue melhorar o seu entendimento da matéria, a sua memorização e a sua capacidade de explicar aquilo que você entendeu. Já quando você aprende de forma passiva, você simplesmente repete e decora aquilo que você ouviu. E olha só, tem na internet muita gente fala sobre isso, sobre que você deve aprender de forma ativa. Só que até hoje, eu não vi alguém que explique de forma decente esse conceito. Que não tenha pego ali uns fragmentos, alguns entendimentos jogados por aí e tenha explicado de forma banal. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Quero explicar para vocês qual que é a diferença entre aprender de forma passiva e aprender de forma ativa. Porque eu reparo que a maioria das pessoas não sabe de verdade se elas estudam de um jeito ou de outro, ou o que elas precisam melhorar para começar a estudar de forma ativa. Beleza? Então se você estiver interessado nisso, só ficar até o final desse vídeo e comentar aqui abaixo o que você acha que define uma aprendizagem ativa. Vamos ver se você acerta, vamos ver se você já sabe qual que é a diferença. Então, para começar, eu vou falar sobre aprendizagem passiva. Eu vou te dar alguns exemplos, eu vou mostrar como que a sua mente funciona quando você estuda de forma passiva. Imagina que você está numa aula, você está assistindo a aula, o professor está falando sobre Teorema de Pitágoras. A pessoa que aprende de forma passiva, o conhecimento que está saindo do professor, ele vai entrar na sua mente, ele vai ser memorizado da mesma forma que ele entrou, e quando você tiver que explicar ou utilizar essa informação, esse conteúdo vai sair praticamente da mesma forma. Se não sair da mesma forma é porque você esqueceu de alguns fragmentos e você complementou do seu jeito. Mas basicamente é você decorar a informação do jeito que veio e utilizar ela da mesma forma para sair. Mais do que isso, importa muito o que você estava pensando na hora de você assistir aquela aula. Então, se você está assistindo a aula, o professor está falando sobre Pitágoras, ou sobre Bhaskara, ou sobre proporção, e todos esses assuntos você somente pensa que você está estudando matemática, por exemplo. É uma coisa muito comum. Você está em mais uma aula de matemática, você está aprendendo mais um conteúdo de matemática. O que você está dizendo para o seu cérebro, então? Você está dizendo que a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Isso é o quê? Isso é matemática. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. O que é isso? Isso é matemática. O que vai acontecer que com o tempo, todos os conceitos de matemática vão ficar embaralhados na sua mente. Porque você está falando que tudo isso é matemática, só que você não sabe o que é o quê. Por que você não sabe? Porque você não passou a refletir sobre o assunto. Você não pensou sobre aquilo, você não transformou a informação para pegar aquela informação e organizar na sua mente. Você simplesmente pegou, jogou em algum canto do seu cérebro, ele vai lá, ele vai jogar no canto mais óbvio, que é matemática, ou ele pode até ser um pouquinho mais específico, só que você não trabalhou a informação. Então, para você, e aí que vem o lance, aprendizagem, ela não é sobre você só entender a matéria, aprender e conseguir fazer exercícios. A aprendizagem é muito ligada em relação a como que o seu cérebro consegue recuperar uma informação que você já gravou. Porque a nossa mente, ela consegue gravar a maioria das coisas que a gente vê. Se você assistiu um comercial, um programa na TV, uma videoaula, qualquer coisa que você veja durante seu dia, a sua mente está captando essa informação. Só que todas essas informações que a gente capta, elas vão para o nosso subconsciente. Ou seja, informações que não estão organizadas e que não podem ser recuperadas de forma ativa, de forma, né, que depende do seu querer. Você só recupera a informação subconsciente sem querer, ou seja, nos seus sonhos ou em algum momento aleatório da sua vida, como um déjà vu, né? Então, quando a gente fala desse tipo de estudo passivo, é quase como se fosse uma memória subconsciente que você está gerando na sua cabeça. Você pode até se lembrar dessa informação,
no dia da prova. Então você aprendeu, você ficou estudando e no dia seguinte, que é o dia da prova, você aplica aquilo na prova e consegue tirar uma nota boa. Repara que depois disso a gente acaba esquecendo aquela informação. Muito fácil, muito rapidamente. Eu dizia que 5 minutos depois que eu fiz a prova, eu já não lembrava mais de nada do assunto. Só estudava para passar na escola. Por que que a gente faz isso? Porque a gente está estudando de forma passiva. Porque é simples. Porque é conveniente estudar de forma passiva. Você não tem que se esforçar, você não tem que pensar, você só tem que lembrar e repetir aquilo que você estudou. Então, quando você pega a prova de matemática e você fala o seguinte: eu não consigo interpretar uma questão, eu leio a questão e eu não sei o que eu tenho que utilizar. Por que que isso acontece? Porque você estudou de forma passiva. Quando você vê aquele exercício de matemática, você não vê que aquilo é uma questão de Pitágoras, ou que é uma questão de matemática, de equação de segundo grau, ou que é uma questão de função. Você não consegue discernir as coisas porque na sua cabeça tudo é matemática, você não sabe o nome das coisas. E tem um conceito que eu acho bacana, que vem do judaísmo, da Kabbalah judaica, que é o seguinte: se você não consegue dar um nome para alguma coisa, é porque você não teve entendimento daquilo. A gente só nomeia as coisas que a gente consegue alcançar. Então, quando você não sabe o nome das coisas, você não sabe discernir um negócio do outro, é porque você não entendeu nada. Porque você estudou de forma passiva. Vamos comparar agora, se você tivesse estudado de forma ativa. O que ia acontecer com essa informação? Você viu o teorema de Pitágoras, o professor falou sobre aquilo, e quando essa informação entra na sua mente, ela vai trabalhar essa informação para tornar aquele dado, aquele monte de letras e números, como se fosse algo seu, que fizesse sentido para você. Então, a pessoa que aprende de forma ativa, ela vai, primeiro, identificar que é o teorema de Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo grego. Quando que você utiliza o teorema de Pitágoras? Quando você tem um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo formado por 2 catetos e hipotenusa com um ângulo de 90 graus. Então, a sua mente está trabalhando todas as informações, pegando esses pequenos dados e colocando no local correto do seu cérebro. Você está direcionando cada parte dessa informação para o local correto da sua mente. Com isso, você consegue entender de forma muito mais aprofundada. Você não está falando que tudo isso é matemática, ou tudo isso é geometria, ou trigonometria. Você está falando que, olha, essa fórmula aqui, ela funciona quando você tem um triângulo retângulo. Então, você está classificando sobre quando você vai utilizar esse problema. Sempre que você vê um triângulo retângulo com 2 catetos, por exemplo, ou um cateto e hipotenusa, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. E quando você vê um problema, por exemplo, onde você tem 3 elementos e você precisa encontrar um quarto, geralmente vai ser uma regra de 3, uma proporção. Quando você vê um x ao quadrado, vai ser o quê? Uma báscara, e por aí vai. Então você está categorizando, classificando, ordenando tudo aquilo que você aprendeu de forma ativa. Basicamente, você está pensando sobre aquilo que você aprendeu. Então, quando você pega um exercício sobre um triângulo retângulo, uma escada, sei lá, tipo esse exercício aqui do Enem, o que vai acontecer? A sua mente, ela já vai pegar essa informação e não é que você vai interpretar, é que você vai conseguir encontrar a informação, a fórmula que existe na sua mente, que seja relativa, que seja responsável por responder esse tipo de problema. A sua mente consegue encontrar isso quase que instantaneamente. Enquanto que na mente passiva, tudo era matemática. E se tudo é matemática, nada é matemática. A sua mente naturalmente vai começar a esquecer dessas informações, porque o termo matemática está sobrecarregado de informações. Tem tanta coisa ligada à matemática, ou só à história, ou só à geografia, o que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a enfraquecer as ligações que não são utilizadas por muito tempo. E com isso, essas informações vão se soltar, vão ser esquecidas e vão para o seu subconsciente de novo. Então essa é a grande diferença entre a aprendizagem ativa e a aprendizagem passiva. Não é que você, na aprendizagem ativa, você tem que fazer anotações ou que você tenha que fazer alguma coisa específica. Não. A coisa mais específica da aprendizagem ativa é que você tem que pensar sobre aquilo que você aprendeu e transformar num conhecimento que faça sentido para você e que esteja conectado com as outras informações que você já tem previamente no seu cérebro. Basicamente, é essa a grande ideia que diferencia a aprendizagem ativa
e passiva. E é por isso que quem estuda de forma passiva não tem muitas chances de competir com a pessoa que estuda de forma ativa. Você só está decorando, você só está repetindo, você não consegue explicar e você não vai conseguir naturalmente memorizar as informações por muito tempo, tá certo? Então, gente, esse é um tema que eu adoro falar. Falar sobre aprendizagem, como a mente funciona, é um negócio que eu acho muito foda, porque o que a gente é? Eu não acho que a gente seja só um pedaço de carne, um corpo que anda por aí. Eu acho que boa parte da gente é a nossa mente, a nossa consciência, a nossa forma de pensar. Então eu tenho muito interesse em falar sobre e estudar sobre como a nossa mente funciona e como que a gente faz para melhorar esse funcionamento da nossa mente. Basicamente, essa é a ideia do Gabaritei, que é meu curso de aprendizagem para vestibulandos. Então lá, meu grande interesse é fazer você aprender a utilizar o máximo da sua mente para você sair bem no vestibular ou em uma prova, num concurso público que seja, tá certo? Se você tiver interesse de aprender comigo mais sobre a sua mente, você pode ver no link aqui da descrição. E fazendo isso daqui, eu vou te contar um negócio muito simples. Você não precisa fazer um cursinho online, nem presencial, a partir do momento que você sabe utilizar isso que você tem entre as suas duas orelhas. Beleza? Então, semana que vem, o que eu vou postar? Provavelmente eu vou falar sobre como dicas de estudo para quem tem TDAH. Se você quiser acompanhar o canal, eu não sei ainda quais são os outros conteúdos, mas eu estou fazendo ainda o planejamento dos próximos vídeos. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e tamo junto. Até a próxima!